Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Leliane Fernandes, a sua professora de canto. É mais um vídeo de técnica vocal para você. Tá chegando agora? Se inscreva, compartilhe, comente. Deixe o seu like para que o canal do YouTube entenda que você está gostando de todos os nossos conteúdos e ativa as notificações para você não perder uma só novidade. E na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre registros vocais. Você vai saber o que é tessitura, o que é registro vocal, você vai saber tudo isso agora. Vamos lá! Registros vocais são diferentes maneiras de produzir som com as cordas vocais. Eles são caracterizados por diferentes frequências e potências. Os 3 registros vocais básicos são: registro modal ou registro de peito é o registro mais comum e é usado para a maioria das conversações. É produzido quando as cordas vocais são alongadas e vibram em toda a sua extensão. O registro modal tem um som rico e cheio. Registro de cabeça ou registro falsete é produzido quando as cordas vocais são encurtadas e vibram apenas em sua parte superior. O registro de cabeça tem um som mais claro e brilhante do que o registro modal. Registro misto é uma combinação dos registros modal de cabeça. É produzido quando as cordas vocais vibram em toda a sua extensão, mas as dobras ventriculares que estão localizadas acima das cordas vocais também estão vibrando. O registro misto tem um som mais potente do que o registro modal e um som mais rico do que o registro de cabeça. Além desses 3 registros básicos, existem outros registros vocais, como o registro de peito alto, o registro de cabeça alto e o registro de falsete forçado. Esses registros são menos comuns, que são usados para efeitos especiais ou para alcançar notas muito altas. Os registros vocais são controlados pela tensão das cordas vocais. Quando as cordas vocais estão relaxadas, elas vibram em toda a sua extensão, produzindo o registro modal. Quando as cordas vocais estão tensionadas, elas vibram apenas em sua parte superior, que produzem o registro de cabeça. Os registros vocais também podem ser controlados pela respiração. Quando o cantor respira profundamente, usa o diafragma, as cordas vocais têm mais espaço para vibrar e produzem um som mais potente. O controle dos registros vocais é uma habilidade importante para cantores. Cantores experientes são capazes de usar diferentes registros vocais para criar uma variedade de efeitos sonoros. Então, gente, o registro vocal é uma variedade de som. Por quê? Porque cada um tem sua extensão vocal. Então, se a gente for parar para analisar os nossos repertórios, cada um tem a sua tessitura. Então, gente, a tessitura é uma região que eu vou mais a fundo ao longo da aula. Mas, assim, uma coisa é certa. Você precisa cantar uma música que você tenha um tom mais confortável. Você precisa ter essa consciência vocal de que cantar em tons desconfortáveis é muito ruim. Então, cada um tem o seu registro, cada um tem a sua região vocal, né? Nós falamos um pouco sobre o aquecimento vocal, gente, lembrando que os outros vídeos estão no nosso canal do YouTube. Temos um vídeo anterior falando de aquecimento vocal, tá bom? E falando assim de registro de cabeça, a voz de cabeça, gente, é uma voz que você utiliza para cantar. Então, existe uma diferença entre voz de peito e voz de cabeça. E eu vou explicar ao longo da aula sobre isso. Mas o registro de cabeça é aquela voz mais fininha,
como se você estivesse imitando um desenho animado, só que eu não falo nesse tom. Eu falo nesse tom aqui, que é o registro de peito, é chamado de peito, tá? A voz de peito, ela é considerada como uma das regiões mais pesadas. Você falar no seu tom habitual, como eu tô falando aqui. E voz mista também é uma voz que você utiliza para você cantar. Porém, tem algumas questões, né? Quando você canta em diferentes regiões, né? Seja numa região média, no caso, a voz mista é uma região média, né? Uma região mediana da voz de peito, ou seja, é uma mistura de voz de peito com a voz de cabeça. Ela é considerada como uma mistura, né, de mezzo-soprano. A gente vai falar ainda sobre classificação vocal. Então, classificação vocal já é um outro assunto para outro vídeo. Então, o registro de peito é o mais elevado, é uma da região mais pesada. A voz mista é uma voz mediana, né? Porque, por exemplo, eu vou citar um vocalize. Se você fizer isso aqui, ó, vamos supor assim, com boca fechada, né? Quando você faz isso, o som, ela vibra, né? Se você colocar a mão no pescoço, você vê que as cordas vocais, elas estão mais longas. Agora, quando você faz diferente, em voz de cabeça, ó, as cordas vocais, elas encurtam, né? Então, o som vibra menos, né? O som vibra bem menos. E se eu fizer aqui, já é a voz mista, que você sente aquele som vibrar bem menos do que a voz de peito. Se você falar com a mão no pescoço, você vai sentir essa pequena diferença. Já o falsete é aquela voz mais soprosa, sabe? É uma voz mais com pouco ar, né? Como se você estivesse sussurrando. Se você fizer um vocalize dessa mesma vogal, é muito diferente de tá? Que é uma voz mais soprosa, com pouco ar, né? Isso aqui é um falsete, que é uma voz mais soprosa, né? Vou citar um exemplo de cantores que utilizam essa região falsete. A Sandy, da dupla Sandy Júnior, ela tem essa região peito e a região falsete, né? Praticamente, ela não tem voz de cabeça. Então, ela tem essa região, exatamente a região falsete, que é uma voz leve, né? Uma voz mais soprosa. Então, os registros que nós temos são esses: peito, cabeça e falsete. Então, é bom citar também que se você for cantar uma música que vá àquele extremo agudo, melhor que você cante com a voz de cabeça. Para nós mulheres é muito importante, dependendo aí do seu repertório, dependendo aí da sua tessitura, é muito legal, é muito importante que você não vá no extremo agudo com voz de peito. Porque senão você vai acabar forçando demais a sua voz. Você vai acabar estrangulando aí a sua região laríngea. Um exemplo, quando você pensa em voz de cabeça, você pensa em uma comemoração, né? Pense naquele gritinho que você dá quando você comemora uma vitória, aquela felicidade que você passou de ano, exemplo. Então você faz isso aqui, ó, uhul, né? Pense em uhul, né? Outro exemplo aqui clássico é que quando você tá falando com aquela pessoa, a pessoa conta alguma coisa, aí você faz assim, ah, tá, né? Isso aqui, ah, tá, isso aqui é a voz de cabeça, tá certo? Então, quando você pensa em voz de cabeça, você pensa em duas coisas. Um na comemoração, uhul, e o outro, ah, tá, certo? Agora, voz de peito. Quando você pensa em voz de peito, você pensa que você está chamando alguém. Quem é mamãe, por exemplo, já sabe, você tem aquela autoridade para chamar aquele menino, né? Para chamar aquela menina, né? Tipo, ei, né?
Então, esse ei não precisa ser aquele ataque brusco, tá? Então, você precisa ter um espaçozinho dentro da boca assim, e contando com a respiração. Então, se você pensa em voz de peito, você pensa em ei, né? Fulano, no seu limite de voz. Então, quando você pensa nessas duas regiões, você pensa nesse pequeno exemplo. E voz de falsete, a gente já deu esse exemplo aqui. Você pensa em aquele sussurro, né? Aquele sussurro que você está falando com alguém baixinho e aí você acaba tendo aquele sussurro, né? E para esclarecer mais ainda sobre voz de cabeça, eu vou citar um exemplo de uma cantora gospel, muito famosa por sinal, e inclusive acompanho ela pra caramba, aprecio muito o trabalho dela, que é nada mais, nada menos do que Cristina Mel. Então, a Cristina Mel, ela tem falando uma voz de peito, né? Quando você vê um artista falando, a gente vê eles separando bastante entre um registro de peito e um registro de cabeça. Então, a Cristina Mel falando, a voz é uma, ou seja, ela é um registro de peito, é um registro mais elevado. E cantando, já é uma voz de cabeça. Então, se eu cantar isso aqui, por exemplo, vou citar aqui um exemplo aqui da cantora Cristina Mel, uma música dela. Exemplo, Som do Amor, né? Eu já ouvi muitas canções de amor pra ti, Senhor. Tá tudo levinho, já é considerada um pouco de voz de peito. E eu também já escrevi meu louvor. Opa, parou por aí? Aqui já foi pra voz de cabeça. Por ti. Aí vem, mas nunca ouvi. Já foi pra voz de cabeça. Nada igual ao som da tua dor. Então, o que acontece aqui? Quando você vê a diferença entre um registro e outro, você já sabe a questão da voz de cabeça. É muito diferente do falsete. Mas nunca ouvi. Que inclusive a Cristina Mel, às vezes, utiliza. Exemplo da música, tem coisas que a gente não esquece. Um exemplo. Um movimento do coqueiro que no barco moço avistou. É muito diferente da voz de cabeça. Na beira da praia tem coisas que na vida a gente... Cabeça. Falsete. Não consegue esquecer jamais, né? Então, essa é uma das três diferenças, é um dos três pilares aí do canto, que são as regiões peito, cabeça e a região falsete. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Se você gostou, clique em gostei, compartilhe, comente e eu te espero você na próxima aula. Até lá!